Hoje, na paz do tal João de Santo Cristo, falarei sobre o capítulo 1185 de One Piece. Esse é um capítulo que diminuiu muito o Brook pra mim. Infelizmente, quando ele é só osso, até dá pra relevar, mas uma criança pedindo pra ver a calcinha de mulheres aleatórias na rua é loucura. Pior ainda, um adulto. É tudo errado, um personagem que já não tinha lá grande apego e hoje não me interessa mais. E é isso, comentário rápido só pra não passar batido. Agora, quero comentar a capa. Um pedido que você não precisa levar a sério, mas seria completamente ok levar. O que quero dizer é, arranco que aprender a cozinhar para agradar o Luffy é completamente possível. Ainda mais depois das recentes mudanças que o mundo vem vivendo. Com a destruição do sistema Shichibukai, arranco que volta a ser uma pirata procurada e, somando isso à nova tecnologia da marinha que permite navegar pelo Cinturão Calmo, a ilha de Amazon Lily se tornou um lugar perigoso. Arranco que não pode mais viver na tranquilidade do seu palácio, nem ela e muito menos as piratas cujas. Ou seja, é possível que a Princesa Serpente e as suas piratas se mudem. Podem viver como piratas normalmente vivem, ou podem assumir a gerência do bar da Shaq. Já pensou nisso? A Shaq pode se aposentar e colocar a Hancock e as piratas cujas para guiar o bar. Serviria tanto de esconderijo, já que Sabaody não está mais no controle da marinha e nem do governo. O Rei das Trevas pode atuar como um segurança para impedir que o Barba Negra tenha pensamentos tortuosos e a vida seguirá bela. Particularmente, acho algo completamente possível. Consigo ver a Hancock aprendendo a cozinhar só para o Luffy, e um bar é um ótimo local para isso. Pois bem, saímos da capa e entramos no capítulo verdadeiramente. Começamos a leitura com o Rei Helven colocando o Brook como aprendiz da Candele. Depois vamos ver que a Candele é completamente apaixonada pelo príncipe. E é muito curioso, porque não é dito de onde vem esse fanatismo todo. Parece que vai ser só um clichê de romance padrão asiático. Porém, para mim, ficaram claros os motivos da Candele. Inclusive, teve gente que não entendeu. Vi algumas pessoas perguntando, quem a Candele ama? Pessoal precisa ler e respirar. Se até eu peguei o rolê, é porque não está difícil. E uma última coisa sobre essa parte, o Oda está acelerado mesmo. Não se deu nem ao trabalho de mostrar a silhueta dos pais do Helven. O pessoal não ganhou nenhum nominho. Muito bem, o capítulo segue até a menção do primeiro incidente, um dragão celestial ficou alguns dias na ilha. E logo depois da partida desse dragão celestial, a Candele ficou meses doente. Vale pontuar que esse período pode mudar, meses é muito tempo. Além disso, é bem curioso isso. Agora que já sabemos que a rainha morre muito antes do incidente final, muita gente está tratando a Candele como, entre aspas, inocente. Existia uma expectativa de que a rainha fosse de alguma forma uma traidora. Eu não largaria esse pensamento ainda. Existe a possibilidade dela ter sido enviada para vigiar o reino e acabou se apaixonando pelo rei e achou que poderia viver pacificamente em Hesperia. Encontrar um dragão celestial pode ter gerado uma crise de ansiedade por lembrar do passado que queria esquecer. Inclusive, o incidente da névoa pode ser muito bem fabricado por algum poder de fruta em punição pela traição da Candele. Que nesse caso estaria traindo o governo mundial. Então assim, tranquilamente, o incidente da névoa poderia ser uma punição, consigo imaginar esse cenário. Inclusive, o incidente final, na minha visão, é o motivo que fez a Candele amar o Helven. Se fosse para apostar, não faria isso porque jogos de azar são um perigo para a sociedade. Temos uma rápida passagem por vários momentos que começam no casamento do já-rei Helven, nascimento da princesa Shuri, o apodrecimento do rei e juventude eterna da rainha, um pouco do dia a dia da princesa e Brook, e finalmente, o incidente da névoa. O incidente acontece 8 anos depois, 15 anos depois da visita do dragão celestial. Isso coloca a minha teoria no chão, chafurdando na lama. Mas não tem problema, porque tenho outra teoria. O rolê é sair fazendo teoria porque uma, em algum momento, entre hoje e o infinito futuro, estará certa. De qualquer forma, a névoa cobre o reino e traz doença e fome. A situação é tão absurda que a rainha morre. De cara, já podemos ler que Oda segue odiando mães, ele claramente tem um problema com a figura da mãe. Como também podemos entender um pouco sobre como esse reino está na mão do Helven. Isso vai ficar ainda mais claro. Porém, é extremamente raro pessoas de poder morrerem por doenças desse tipo. Normalmente, quem se lasca é a camada pobre. Então, para uma rainha morrer, além da gravidade do problema, também pontua que a família real não vivia isolada. E, como comentei, uma das consequências desse incidente é a morte da rainha, o menos ruim, já que a segunda consequência é a falência econômica.
Não sei se esse é o termo correto, mas o que temos é o reino empobrecendo ao ponto de não conseguir pagar o tributo anual que todo reino afiliado ao governo mundial deve pagar. Essa é a consequência que vai nos mostrar o porquê de Akandele gostar tanto do Helven. Mas antes, também temos a revelação de um poder que a princesa tem. A garota, aos 15 anos, sem nunca ter entrado em batalhas reais, aparentemente, despertou o haki da observação. E quando digo lutas reais, estou falando de lutas onde sua vida possa estar em risco real. Já que luta treino ela pratica diariamente. E para fechar essa parte, do nada temos a informação de que o Brook queria ser pirata, o que não faz muito sentido. Talvez seja um erro, talvez seja uma exposição narrativa merda. Porque o que temos é o Brook toda hora falando sobre sua lealdade extrema. Aí, do nada, ele quer ser pirata. Faz sentido nenhum, mas enfim, foda-se. Agora chegamos naquele ponto, onde nos jogos aparece uma mensagem, tem certeza de que quer continuar. A partir desse ponto, não tem mais retorno. E o rei não teve dúvida, ele apertou continuar sem medo. E o detalhe dessa cena é que o rei está ferido. Não fica claro se isso é depois de um conselho mundial, uma reverie, ou se agentes do governo chegaram na ilha para cobrar a dívida e o rei resolveu sozinho. O que temos é ele ferido, sangue escorre pelo seu rosto enquanto ele anuncia para toda a população que, a partir desse dia e horário, o governo mundial é um inimigo que precisa ser destruído. Uma cena bem forte porque o Brook só aceita sem discutir. Confesso que seria o loirinho do canto que pergunta, beleza, tamo junto, se descer na ilha vai tombar. Mas me ajuda, a gente vai trocar por quê? E o rei explica que, como um reino imperialista de merda, o governo mundial fez um pedido desumano. Em troca do tributo, Helven teria que enviar 1000 pessoas. 1000 pessoas para serem escravas. Helven se declara incapaz de fazer isso e manda o reino se preparar, em 2 meses o governo vai atacar e será uma luta pela liberdade ou morte. O que nos leva para a batalha. Não vemos muita coisa. Por algum motivo desconhecido, o Brook não estava protegendo o palácio, e a princesa Shuri também não recebeu permissão de lutar. Aquelas escolhas merdas que não fazem sentido nenhum. Helven é o símbolo dessa luta, enquanto ele viver, o povo terá esperança de vitória. Manter a princesa no castelo não parece conversar com a personalidade do rei também. Isso me parece mais desprezo que proteção. A garota está treinando a vida toda e, quando finalmente poderia usar isso, ficou de castigo no castelo. Um desperdício de vida. Desprezou as habilidades da filha só pra morrer na mão dela, parabéns. Achei foi pouco, seu lixo. Bom, voltando ao ponto. Por algum motivo, o Brook não estava protegendo nem o rei nem a princesa. O que cria uma cena que me soa esquisita. O Brook simplesmente derrota todo mundo que entra na frente dele. É como se fosse mais forte no passado. E tipo assim, teoricamente, faz todo sentido, já que o envelhecimento torna a pessoa mais fraca. Ou seja, o Garlin de God Valley deveria ser mais forte que a sua atual versão envelhecida. Claro, o Garlin não é um bom exemplo por causa da questão dos pactos. Mas, acho que dá pra entender, certo? O Brook está com 88 anos. Não conseguimos avaliar se a passagem de tempo o influencia normalmente, já que ele morreu e atualmente só tem ossos no corpo. Talvez ele consiga burlar essa condição humana natural do enfraquecimento com o avanço da idade. Por outro lado, é possível que ele fosse sim mais forte no passado, e atualmente a idade está fazendo a sua força cair. Enfim, isso pode ser uma perda de tempo e quero falar sobre o Helven agora. Chegamos na página final, uma página que tem muitas coisas para serem comentadas e, para começar, tenho uma pergunta: o governo não exagerou um pouco? Tipo assim, os cara tava devendo um tributo, umas toneladas de comida. Não quiseram pagar e ainda decidiram lutar. Uma decisão que não deve ter sido muito bem aceita pelos dragões celestiais. Imagino que podem ter se sentido ofendidos, visto isso como um ato de heresia e tudo mais. Mas, será que precisa meter um possível cavaleiro sagrado, ancião e possivelmente, transformado pai e filha pelo Dome Reverse e os feito lutar até a morte? Me parece um pouco exagerado levando em conta o crime cometido. Me pareceu um pouco desproporcional. E é por isso que acredito que o rei pode ter ligação com algum clã do passado. Talvez ele seja do clã Dave. Todo mundo acha que o cabelo azul vem da Candele. Não sei se já tem uma arte oficial, porque imagino que o cabelo azul vem do Helven. Pra mim, é a única explicação para esse exagero todo. Se não me engano, nessa época já existiam os corsários, então de repente, mandar um Shichibukai seria bem mais plausível. Inclusive, o cara na sala poderia ser um, porém, não é um bom palpite. Particularmente, acho que seja um cavaleiro sagrado.
E já que entrei nesse ponto, primeiro quero falar do Dome Reverse. Para mim, isso não é o Dome Reverse. Porque não acho que seja. Normalmente, o Dome Reverse possui um padrão: todo mundo transformado ganha altura, ganha presas que se projetam como dentes demoníacos e até as armas podem passar por uma transformação. Esse último não é garantia, já que a espada do Shebeck não mudou. No entanto, é algo que pode acontecer. Aí temos a página final. O Reuven está no chão e não podemos ver o seu rosto, entretanto, a sua altura não parece alterada. Enquanto isso, temos a princesa que não possui dentes, os chifres são muito humildes e a princesa também não teve a sua estatura alterada. Então assim, isso pode ser o Dome Reverse, pode ser, e o que estamos vendo é um retcon. Inclusive, estava com uma falsa memória de que o Brook viu o Marcus em Egghead, porém o pássaro demônio é expulso da batalha antes do Brook e o grupo do Sunny descer para o mar. Ou seja, o Oda tomou o cuidado de retirar o Marcus da batalha ou se aproveitou da situação. Então não, o Brook não viu o ancião Marcus em Egghead. Dito isso, fica a dúvida, porque Oda escondeu a forma do São Marcos. É muito esquisito ele decidir esconder um visual que já é conhecido. Será que ele esqueceu? Será que não é o verdadeiro Marcus aí? Será que é uma manifestação do poder de alguém? Será que o Oda ficou completamente maluco? Às vezes é isso, o cara perdeu a capacidade de viver em sociedade e está deixando isso transparecer nas duas decisões no mangá. Mas enfim, agora quero falar do elefante na sala: quem é o maluco fumando charuto que lembra tanto o Shiryu da chuva? Não tem como ser o segundo capitão dos piratas Barba Negra, o Shiryu tem 44 anos atualmente. E esse incidente está acontecendo há 60 anos atrás. O flashback começa quando o Brook tem 20 anos e a Shuri 7. 88 menos 28 é 60 anos. Então esse cara pode ser algum parente, pai, primo, irmão ou faz parte do clã do Cap ou clã do Charuto. Dito isso, das muitas ideias que vi, acho que a mais provável é a teoria do Cavaleiro Sagrado mesmo. Essa camisa dele é igual à camisa usada pelos Summers e Shanrock. Entretanto, essa meia, sapato e chapéu passam um ar de pirata muito forte, então pode ser alguém que foi recrutado assim como a Gunko e Harald foram. Ou seja, esse cara pode ser tanto um dragão celestial de origem como pode ser alguém que foi recrutado. Inclusive, Oda não quis esticar a história mostrando a Candele se apaixonando pelo Reuven, nem trouxe os pais do rei, mas foi lá e meteu um personagem novo nos 47 do segundo tempo. Esse cara é doente no mau e bom sentido. E agora, só quero ver como o Brook vai sobreviver a Shuri transformada, homem desconhecido e ancião silhueta. A Shuri é a mais fácil aqui. Basta ela recuperar um pouco de consciência, uma missão muito fácil. Agora, sobreviver ao Charuto e ao ancião sem ser uma completa merda vai ser bem difícil. É possível que tenha um salto de tempo e já mostre o Brook fugindo para o mar. Inclusive, quando o Brook disse que tinha perdido contato quando a princesa foi para a Terra Sagrada, eu imaginei que tinha sido uma despedida mais pacífica. Agora sabemos que alguém errou aí. Ele não perdeu contato quando ela foi para a Terra Sagrada, eles perderam contato depois que a garota matou o próprio pai. Ela ir para a Terra Sagrada é um detalhe insignificante aqui. Não é como se o Brook fosse ficar em Esperia se a princesa decidisse assumir o trono. Mas enfim, é isso gente, não sei fazer um encerramento, então, o vídeo acabou.